Esse é o resumo da festa da fazenda. Vem comigo que eu vou contar tudo para vocês o que aconteceu antes, durante e depois da festa. Além disso, peço o seu like e a sua inscrição, que ajuda muito o engajamento e o crescimento do meu conteúdo. Antes da festa, vamos contar uma coisinha que o Matheus fez, gente. Olha só, o Matheus, antes da festa, provocou a Carol, a Saori e a Duda. Ele disse basicamente que vai conseguir colocar as três na roça juntas. Ainda assim, o Matheus dá risada e diz que das três, uma com certeza vai sair. Bom, a Carol ficou de deboche, né? Ficou tentando debochar, assim como a Saori também ficou tentando debochar do Matheus. Só que o Matheus, gente, ficou dando risada, como se ele tivesse o poder supremo de colocar as três na roça do nada. Nem isso o Matheus tem, né? O Matheus está aliado do Wallace, que tem o chapéu na cabeça e vai colocar alguém na roça, mas o Wallace só vai colocar uma pessoa na roça e não três. Essa amarra toda do Matheus é por causa do chapéu e porque tá se aliando ao Shaya? Bom, talvez esses dois aliados não sejam bons aliados para o Matheus no rumo do jogo dele. Bom, enquanto o Matheus dá risada aí, achando que realmente é o campeão de A Fazenda, o Shai reclamou da Carol. E ela falou que a Carol faz muita merda por muitas horas consecutivas. E aí, gente, o Shai vai dar a entender nessa festa também, daqui a pouco eu conto pra vocês, que a Carol só faz merda atrás de merda, porque se ela sair cancelada, ela voa pra Europa com o marido dela, como se, tipo, a vida segue lá fora. Bom, rolou uma treta antes da festa entre a Carol e o Wallace. O Wallace disse que a Carol esbarrou nele quando entrou no quarto, e aí os dois começaram a se ofender. Mas aparentemente a cena a gente não tem, nós não vimos a cena do esbarrão. Porém, o Wallace ficou atacando a Carol e a Carol aproveitou e ficou cantando e não respondeu à provocação. Bom, a Maria também detonou a Saori. Ela falou o seguinte sobre a Saori pro Valério. Olha pra cara da Saori, eu só consigo sentir nojo dela. E o Valério, de qual dela você tá falando? E a Maria, do cabelo roxo, a da bafuda que dorme com qualquer um. E a Raine, é a periquito sujo. E a Maria falou, periquito sujo, calcinha de pistache. É essa daí que eu tô falando. Então, tanto Rayane quanto a Maria atacaram a Saori no quarto pro Valério, mas não na frente da Saori. O Wallace disse que está disposto a negociar o seu chapéu para definir os 3 bancos da roça de acordo com a sua vontade. Então sim, gente, cada dia está mais próximo a aliança do Wallace com o Shaya. Então ele vai negociar o voto dele para tentar colocar 3 POs na roça. Por enquanto, a indicação do Wallace é na Saori. Mas o Shaya, gente, com certeza vai tentar fazer a cabeça dele e talvez consiga influenciar para que a indicação do Wallace seja, por exemplo, na Carol ou na Duda. Resta saber o que vai acontecer daqui para frente. Bom, seguindo aqui, gente, o início da festa começou e os peões foram curtir a festa da Aurora, gente. Tinha churrasquinho e leite condensado. E teve gente que misturou tudo isso aí um pouquinho. Bom, a Galisteu deu início à enquete sobre qual poder da chama o público vai escolher. As duas opções são: opção A, anule os votos dados por 4 peões. Ou opção B, hoje seu voto valerá por 4. As duas opções não são muito fortes, tá? Igual semana passada. Mas eu prefiro a opção B. Diga nos comentários se você prefere a opção A ou a opção B. Olha só, gente, antes da gente falar sobre as coisas que estavam acontecendo no show, na festa e tudo mais, eu preciso colocar um vídeo muito importante para vocês aqui que até eu fiquei assustadíssimo. Bom, a última eliminada da Fazenda, a Ioná, fez um vídeo lá para Record, para Hoje em Dia, onde ela informa qual participante ela quer que ganhe a Fazenda. Gente, é chocante o que a Ioná diz, gente. Eu fiquei completamente... até agora eu fiquei perdido, tá? Eu vou tentar colocar o vídeo da Ioná aqui. Tô até buscando para trazer o vídeo, que o vídeo tava na ponta da língua, eu já não sei onde o vídeo tá agora. Achei. Prestem atenção em quem a Ioná quer que ganhe a Fazenda. Qual peão você quer que ganhe e qual peão você não quer que ganhe de jeito nenhum e por quê?
Estão preparados? Eu quero que ganhe o Valério. O Valério. E aí, qual peão ela não quer que ganhe? Vamos ver. Eu torço por você. Quem eu quero que ganhe de jeito nenhum, eu vejo muito aquela discriminação que tem com as mulheres lá dentro, o machismo feminino. Machismo feminino. E aí, ela vai falar que quem ela não quer que ganhe de jeito nenhum é... Mal. Eu não gosto disso, ela tira da gente o que a gente não quer. Eu acho que a Carol, ela leva a maioria das mulheres para o... E é isso, gente. Ela disse que é a Carol que ela não quer que ganhe de jeito nenhum. Eu tive que cortar o vídeo por causa dessa música atrás, porque essa música atrás ia me derrubar, tá? Falando em Carol, gente, ó, a Carol misturou tudo, leite condensado. Inclusive, muita gente misturou leite condensado, foi jogando leite condensado na boca. Isso porque teve guerra de leite condensado durante essa temporada, né, gente? Esconder leite condensado e tudo mais. Então, por causa disso que a produção e a própria Aurora colocou leite condensado ali na caixinha pro pessoal da festa. Bom, a Rayane conversou com a Maria e disse que quando a Carol for eliminada, vai ser o dia mais feliz da Rayane dentro do reality. Será que isso vai acontecer? Eu sei que agora o público está um pouco indeciso sobre o posicionamento da Carol e o rumo da Carol no jogo. Mas eu acho que talvez a Carol não saia tão brevemente assim. Por exemplo, na dinâmica do paiol que vai ter domingo, dificilmente a Carol vai cair nessa dinâmica aí, viu? A Rayane teve uma conversa motivacional com a Kate depois de escutar a Carol dizendo que daria 500 mil reais para Kate caso a Carol ganhasse o programa. Nessa conversa, basicamente, a Rayane dá a entender para Kate que é para Kate ser autêntica, para Kate não ficar ouvindo essa coisa e achar que ela não é prioridade e tudo mais, que a Kate precisa se posicionar mais. E a Kate falou que ouviu isso da Carol, mas ela não entendeu meio que nesse sentido que a Rayane tá falando, como se a Kate não fosse ganhar o programa. A Kate disse que o jogo que ela tá fazendo tá dando certo, porque é um jogo que ela não quer ser votada, e realmente a Kate não foi votada. A Kate disse que é um jogo que não vai fazer ela cair na roça, e realmente a Kate não caiu na roça ainda. Mas se bem que a Kate pode sair nessa dinâmica do paiol, né? E a Kate não faz nada, não tem aliado, pode ser que aconteça, tá? Então a dica da Rayane é basicamente para Kate ser mais autêntica e ela fazer por merecer o prêmio ali também, que não é para ficar na sombra da Carol. Aí, gente, a Rayane foi lá conversar com a Maria e ela passou toda a conversa que ela teve com a Kate pra Maria. Ela disse exatamente isso, que a Kate é uma pessoa que não é autêntica, que precisa ter mais autoestima, que precisa se sobressair, que ela não pode ser apenas uma amiga que serve a Carol, porque a Kate tá perdendo seu brilho. E a Maria respondeu: eu tenho dó da Kate, porque a Kate é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Pra mim, ela dava uma lavada da Carol no jogo. Eu duvido, né, Maria? Bom, a Rayane então respondeu: se fosse pra ganhar entre Carol e a Kate, eu prefiro a Kate. E a Maria respondeu: até porque a Carol fica aqui falando que só anda de business, né? De não sei o que, não sei o que lá. Ela fala que não precisa disso, não precisa do prêmio, né? E a Rayane respondeu: no dia que a Carol sair, se eu estiver aqui, eu vou ficar tão feliz, disse a Rayane. E a Maria respondeu: eu tinha tanto respeito pela Carol, eu gostava da Carol. Maria então detonou a Saori para Rayane e disse que a Saori estava invejando ela e a Rayane enquanto elas se arrumavam para a festa. Inclusive, a Maria disse que a Saori é uma coitada. E ela falou o seguinte: eu vou ficar vendo. A Carol ficou fingindo. Aliás, a Saori ficou fingindo que não estava escutando o que eu estava falando. Ai, supera, né? Supera essa menina aí. Saori estava invejando a Maria e a Rayane se arrumando para a festa. Bom, eu não tenho essa informação, mas se vocês tiverem, pode mandar lá no Instagram ou Twitter. Depois eu trago essa informação completa para vocês. Dudu e Saori, gente, ficaram de chameguinho durante a festa, tá? Eles não tiveram um beijão, apenas uns selinhos desse tipo aqui, tá? O Dudu, inclusive, tentou um beijão com a Saori, mas a Saori falou que não, que ali não e tudo mais. O Dudu, inclusive, deu a entender que um beijão entre ele e a Saori já aconteceu no edredom, tá? Porque ele falou que quer tentar fazer o que eles fizeram lá na frente de todo mundo. Bom, o Fabiano, olha só o que aconteceu, gente. Presta atenção no Fabiano. Porque o Fabiano, ele deu um colar de presente pro Wallace, tá? E aí o Wallace falou que ele também tinha recebido um presente desse do Nizam, no dia que o Nizam foi pra roça. E que o Wallace disse que usa o colar do Nizam até hoje.
E aí, gente, o Fabiano dá esse colar e falou pro Wallace sempre lembrar dele. Por que, que o Fabiano deu esse colar pro Wallace? É fácil de entender. O Wallace está com o chapéu do fazendeiro na cabeça. O Fabiano deu um presentinho pro Wallace não indicar ele pra roça. É basicamente isso, a gente não precisa nem pensar muito. Seguindo aqui, gente, o Shaya contou para Michelle que a Saori queria ficar com ele no início do programa. E aí o Shaya dá a entender que o jogo da Saori é um jogo baixo. Bom, o Fabiano então chegou na conversa do Shaya com a Michelle e ele mandou a seguinte frase que deixou o pessoal assim completamente perdido. Ele chega no Shaya e falou o seguinte: me dá um beijinho, me dá um beijinho. Sim, o Fabiano falou o seguinte pro Shaya: me dá um beijinho, me dá um beijinho. E o Shaya respondeu o seguinte: não, não, vou te falar um bagulho que te falei ontem. Você precisa conversar comigo. Precisamos sentar, eu e você, e falar: é isso, isso e isso que eu não gostei. Depois a gente tem essa conversa, eu e você sozinhos. Bom, o Shaya interpretou essa frase como um jeito do Fabiano tentar conversar com o Shaya sobre jogo e pedir desculpas, já que o Fabiano não salvou quem o Shaya queria que salvasse, né? Porque na cabeça do Shaya era para o Fabiano salvar o Wallace, mas o Fabiano durante o resto 1 salvou a Kate. Enfim, achei nada a ver o Fabiano chegar e falar: me dá um beijinho, me dá um beijinho. É carência, será? Estranhei. Bom, seguindo aqui o que aconteceu durante a festa. Bom, a Saori e o Dudu ficaram de chamego a festa inteira, tá, gente? Mas não, a Saori não cedeu, tá? O máximo que aconteceu entre Saori e Dudu foi um selinho. Porém, a conversa dos dois ficou apimentada. Bom, a Saori primeiro deu um susto no Dudu. Ela falou: olha lá, olha ali, é a Yoná. E aí o Dudu olhou. E na verdade não era. E a Saori falou: você acreditou, né? Aí o Dudu: é sábado, sábado de tarde a Yoná aparece. Dudu senta e deita, para não ficar cansado esperando o retorno da Yoná. Durante a transmissão da Record Plus, uma câmera vazou mostrando os bastidores da festa e alguém da produção mexendo no celular. E é só isso, tá? Vazou essa imagem aí. Bom, a conversa apimentada da Saori com o Dudu aconteceu da seguinte forma. A Saori, gente, falou o seguinte pro Dudu: você é um Judas, né, Dudu? E o Dudu respondeu: aham, eu deixei você sobrar, deixei todo mundo sobrar no Resta 1, né, Saori? E a Saori respondeu: você deixou sobrar a Tamires daquela vez. E o Dudu respondeu: a Yoná ficou entre a Duda e a Tamires, e foi a Yoná que deixou a Tamires sobrar. E a Saori respondeu: mas foi combinado entre vocês, né? E o Dudu respondeu: não. Shaya teve a ideia e eu não concordei com essa ideia de você e a Duda sobrarem no Resta 1. Eu concordei com a ideia de sobrar outra pessoa. É exatamente isso, Dudu? Não é exatamente isso, né? Mas enfim. Saori então respondeu que o Dudu ainda assim é um Judas. E o Dudu responde que é injusto a Saori chamarem de Judas, porque o Dudu disse que não votou na Saori, não votou na Duda e não votou em ninguém do grupo Caps Total. A Saori então respondeu: mas você tem coragem de votar na gente? E o Dudu disse: eu já falei 2 vezes pra roça. Aliás, eu já fui 2 vezes pra roça por causa de vocês. Eu fui por causa da Duda, porque a Duda salvou o Matheus. E agora quer votar no Matheus. Agora a Duda quer votar no Matheus, né? A Duda salvou o Matheus no Resta 1 e agora a Duda quer votar no Matheus. O jogo muda. E a senhora respondeu: uai, tudo muda o tempo todo aqui. Agora você fazer isso, pedir pra eu sobrar no Resta 1, Dudu. E o Dudu disse: ó, na próxima roça eu vou votar na Yoná. Porque a Yoná vai voltar amanhã, no sábado de tarde. E aí eu voto nela. Ô, Dudu, vai acontecer isso. E a Saori respondeu: queria que eu sobrasse então? E se eu saio depois nessa roça? E aí, Dudu? E o Dudu respondeu: minha filha, se salvasse o Wallace, ele não se tornaria fazendeiro. Não viraria isso que virou. Olha por esse lado, Saori. Saori então disse que o Dudu tá se vendendo para o Shaya no jogo. E que o próprio Dudu vai acabar se prejudicando. Nessa conversa aqui, gente, sobre o jogar com o Shaya, o Dudu disse que ele entra em um acordo com o Shaya. Tipo, como se ele não jogasse com o Shaya. Ele entra em um acordo com o Shaya.
A Saori disse que o Dudu tá se vendendo pro Shaya, pra um grupo podre. E o grupo do Shaya que tem o Creu, que tem o Toninho, é um grupo podre, que o Dudu tá se juntando com esse pessoal podre aí. Aí, gente, a Saori pergunta sobre o voto do Dudu. Se o Dudu vai votar na Duda, por exemplo, né? Que, pelo que eu tô sabendo, é isso mesmo, tá? Que o grupo do Shaya tem que votar na Duda. Aí, gente, o Dudu disse basicamente que se for pra votar em Duda ou no Matheus, ele não vota. O Dudu disse que ele só vota se ele tiver motivos pra votar. E aí, gente, o Dudu deu a entender que se for realmente a estratégia do Shaya de votar na Duda ou no Matheus, o Dudu aparentemente vai jogar o voto dele fora. Vai descartar o voto dele. Bom, e a Sora então respondeu o seguinte: Ô Dudu, você virou uma planta, né, no jogo com o Shaya. Você era um jogador muito legal, muito bom de acompanhar. Agora, Dudu, você tá terrível. Você vai sair igual a Yoná. Tomara que você saia igual a Yoná e o grupo total fique aqui no jogo. E o Dudu respondeu: Nossa, eu nunca falei isso de você, Saori. E você tá falando isso de mim? Tu não tá certa não, hein? E a Saori respondeu: Eu tô enchendo teu saco, Dudu. Mas você queria que eu fosse pra roça. E se eu saísse? Como é que ficaria isso aqui? Aí, gente, a Saori foi contar pra Duda o que ela falou com o Dudu. E ela disse, basicamente, que o Dudu vai descartar o voto dele. Que o Dudu votaria neutro. Se fosse o caso do grupo do Shaya votar na Duda ou no Matheus. E aí a Duda falou o seguinte: Bom, pelo menos ele vai descartar o voto, né? Não vai votar em mim. Acho isso ridículo, mas pelo menos queima voto não vota na gente, né? Que medo é esse do Dudu, Saori? Não faz sentido. E a Saori respondeu: O Dudu falou que a Tamires disse pra ele que ela e o Dudu são um grupo total. E que nós somos um grupo aleatório, que já abandonou o grupo total. E a Duda falou o seguinte: Essa menina Tamires entrou no grupo depois que o grupo foi formado. A Tamires tá maluca? Ela tá louca? E a Saori respondeu: Ainda falou que a Tamires te odeia, Duda. E eu falei, em vez de votar no Matheus, ela vota na Duda? E o Dudu disse que sim. Que a Tamires vota em você, amiga. E aí, gente, nessa conversa aqui, elas começam então a fazer uma contagem de votos, tá? E elas, na contagem de votos da Duda com a Saori, dá a entender que a Duda vai receber aí pelo menos uns 6 votos aí do grupo do Shaya, se realmente a Tamires votar junto com o grupo do Shaya, tá bom? Seguindo aqui, gente, o Shaya e a Rayane conversaram para pontuar, gente, o que eles tinham de embates, né? Vale lembrar que o embate da Rayane com o Shaya aconteceu há muito tempo atrás, mas o que aconteceu abalou a estrutura dos dois. O Shaya vai dar a entender nessa conversa que o que mais chateou ele foi a Rayane dizendo que ele não tinha casa, né? Que ela disse, pelo menos eu tenho casa e você que nem casa tem. O Shaya contou que ele ficou muito chateado nesse momento e que ele tinha saído até para o atendimento médico e lá ele teria ficado 1 hora chorando sem parar depois que ouviu essa frase da Rayane. O Shaya disse que ele inclusive mora de aluguel e que isso afetou muito ele. Shaya contou então tudo isso para Rayane e que disse que ficou 24 horas mal e que ficou fumando muitas vezes cigarro porque isso abalou o psicológico dele. Conversa vai, conversa vem, gente. Rayane e Shaya meio que vão se entendendo. O Shaya então elogia o jogo dele e também disse que a Rayane tem um jogo que foi elogiado pelo Brasil também, porque o Brasil deu uma resposta positiva devolvendo a Rayane para o jogo. Bom, o Shaya também disse que o jogo dele estava indo muito bem, que ele disse que queria a Yoná eliminada. E como o público eliminou a Yoná, o Shaya disse que o jogo dele está sendo coerente e meio que o jogo dele está correto e que o Brasil está aprovando o jogo do Shaya. É isso aí. A conversa termina de uma forma amistosa e Shaya e a Rayane então deram um abraço selando uma possível nova amizade aí. Será que vem essa amizade? Vocês gostariam de Shaya e Rayane jogando juntos? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. O Wallace sentou com o Matheus e criticou pessoas ruins dentro do jogo e citou a Carol. Ele disse basicamente o seguinte, ó. O Wallace disse, tem gente muito mal aqui dentro, Matheus. E o Matheus disse, muita gente má.
E o Wallace: é capaz de tudo por dinheiro esse povo aqui dentro. E o Matheus respondeu: eu já percebi muita gente que faz mal. É tão mal que a pessoa não esquece que está sendo filmada. A pessoa faz porque é assim mesmo, é do caráter dela. E o Wallace respondeu: sabe por que a Carol faz tudo isso? Porque se der errado, a Carol pega um voo e sai do Brasil. Se ela for cancelada, ela vai pro país dela, morar com o marido dela. E ela esquece tudo que ela viveu aqui. É fácil xingar e depois fugir, disse o Wallace para o Matheus. Bom, os selinhos de Dudu e Saori seguem rolando. Só que durante esse selinho, o Dudu falou uma frase que deixou a internet chocada. Ele disse o seguinte para Saori: vendo as minhas atitudes, você tem um cheiro mais gostoso, né? Não fala das minhas atitudes não. Você tem um cheiro tão gostoso. O cheiro mais gostoso que eu já vi. Saori, imagina um filho nosso. O Dudu disse isso. E a Saori: ô Dudu. E o Dudu: beija, vai, um beijinho, um beijinho. Aí deu um selinho aí de Saori com o Dudu. O Dudu tá apaixonadíssimo, né? Eu não imaginava isso, mas tá apaixonadíssimo. Bom, a Rayane e a Maria conversam sobre o Belo. Pois bem. A Rayane diz o seguinte pra Maria: amiga, eu sou a namorada do Belo. Sabe o que é isso? Eu sou a namorada de um dos maiores artistas do Brasil. Sabe o que é um artista mundial virar pro escritório dele e falar que não tá nem aí, que namora comigo? Que ele vai levar pra vida e é isso que ele quer? Foi isso que ele falou pro escritório, é o que eu precisava. O resto que se foda. Raine também disse que ficou chateada com o Valério na festa. Porque teve um momento na festa, gente, que o Valério ficou chateado e saiu da festa e não voltou mais. E aí, gente, a própria Rayane disse que houve uma provocação na festa entre Carol e Tamires e que o Valério ficou chateado com a Rayane e saiu da festa. A gente não viu essa provocação, espero que a Record mostre, tá? Aí a Maria concorda que o Valério tá chato, porque o Valério também brigou com a Maria na hora de falar sobre a limpeza da louça da cozinha. Então, tanto Maria quanto a Rayane concordam que o Valério tá bem chato, tá meio mala sem alça. Maria contou que ficou verdadeiramente chateada com o Valério sobre a questão da louça. Por quê? Porque durante outro momento o Valério também já tinha chamado a Maria de madame. E que essas coisinhas estão irritando a Maria. E a Rayane concorda. Durante a festa rola um abraço entre Mesquita e Chaya. Infelizmente a conversa dos dois não foi transmitida no Record Plus. Mas aparentemente eles estão de bem. Não sei se isso vai ser bom, né? Porque se o Mesquita for se aliar novamente ao Chaya, vai prejudicar o grupo da Saori, da Duda e da Carol e da Kate. A Kate e a Saori, aliás, conversaram sobre o Dudu. A Pioa se mostrou decepcionada com o jogo do Dudu. A Kate disse o seguinte: é porque o Dudu sabe que não é alvo de ninguém agora. E a Saori respondeu: uma hora o Dudu vai precisar da gente. Porque aquele povo não gosta do Dudu. A gente gostava do Dudu. A gente tava com ele desde o começo. Ele que se perdeu no jogo por culpa do Chaya. A Kate então respondeu: depois que sair a liga, o Dudu é uma opção. A Saori respondeu: o Dudu falou que a Tamires odeia a Duda. Ou seja, nós vamos receber 6 votos se o Dudu não votar na Duda, mas a Tamires votar na Duda. Bom, aí, gente, depois da conversa da Kate com a Saori, a Kate foi passar a conversa pra Duda. A Duda já ouviu a conversa da Saori, mas dessa vez a Kate foi lá falar com ela. A Kate falou o seguinte: você viu o Dudu? A Manaus vota em você, Duda. E o Dudu não vota no Matheus nem em você. Ele prefere queimar o voto a se indispor. O Dudu não quer se indispor. Ele tá sabonetando, Duda. Por isso que o Dudu é minha opção depois de a gente eliminar todo o pessoal da liga. E a Duda responde: é a minha opção também. O Dudu concorda com a Tamires que só ela e ele são um grupo total. Mas não é nada disso não. A gente era equipe Caps. Não era nem um grupo total quando a gente tinha se unido. Vale lembrar, gente, que o nome total se deu depois que a Gabi Spanik entrou no grupo e deu esse nome. Mas realmente a Duda foi a pessoa que deu o nome Caps pro grupo total. Isso realmente eu lembro, eu tenho bem fresco na minha memória. Bom, Kate, Carol e Saori conversam juntos com a Duda ali na festa. Agora reuniu mais gente, né?
Bom, a Kate falou que ficou surpresa e passada com esse negócio de que a Tamiri disse que ela é verdadeiramente o grupo Caps. A Saori respondeu: mas nós somos um grupo pequenininho, tá? Mas vamos lutando até o fim pra gente ganhar. E a Carol respondeu: o Brasil não gosta de covardia. Por isso que o Brasil não abraçou eles. Eles podem ganhar prova, mas na hora que baterem na roça com a gente, eles vão sair. A gente vai pra roça, mas a gente volta. E a Saori respondeu: o Matheus bate no peito e disse o seguinte: vou botar 3 de você na roça, nem disso o Brasil gosta, viu? Ele batendo no peito falando que vai colocar 3 nossos na roça é arrogância. Esse jogo muda o tempo todo. Saori então disse que o Dudu não vai votar com elas e que não adianta conversar com o Dudu, pois ele já está decidido que não vota na Duda e no Matheus, mas pode se reunir com o Shaya. Saori então falou o seguinte sobre o Dudu: eu tenho certeza que se for agora, o Dudu salva o Shaya. Se for para tirar Shaya ou Saori, ele me tira, porque ele tá hipnotizado. Kate então responde: nossa última esperança é o Mesquita ganhar o Lampião no domingo. Saori então disse que o que mais admirava no Dudu era como ele se posicionava, como ele era autêntico, como ele respondia nas dinâmicas de apontamento, e que agora o Dudu junto com Shaya virou uma palhaçada. Fim da festa, tá, gente? A festa termina. E aí, no fim da festa, inclusive, a Duda passou toda a conversa que ela teve com a Saori, com a Kate sobre o Dudu pro Mesquita. E o Mesquita falou também que ficou indignado ao descobrir que o Dudu não vota na Duda e no Matheus, mas que a Tamires vota na Duda. Dentro da casa, gente, com o final da festa, o Fabiano se entendeu com o Toninho, depois que teve todo esse arranca-rabo do Resta 1, e aparentemente o Toninho e o Fabiano estão de boa, tá? O Toninho disse até que eles vão jogar junto no Jogo das Estrelas, aquele jogo de futebol, que tem um monte de celebridade e tudo mais. Só que o Toninho e o Fabiano não são celebridades assim, né? Tipo, grandes. Bom, o Matheus e o Shaya ficaram debochando sobre o grupo Total, que eles não sabem contar voto, que tem gente ali que não sabe nem contar até 20. Ele cita inclusive a própria Saori, que a Saori não sabe contar até 20 e tudo mais. E aí o Shaya diz que é um jogo, o jogo dele é um jogo muito de muita estratégia e que é um jogo para ele não se colocar na roça, tá? E aí o próprio Valério entrou na conversa e falou que o vocabulário das meninas é baixo. E o Shaya disse que ali o pessoal só sabe xingar e que eles não são seres humanos e que eles não sabem jogar também. Bom, o Shaya então sentou com o Fabiano finalmente e conversou sobre o Resta 1. Nessa conversa, basicamente, o Shaya insistiu para pedir desculpas o Fabiano insistiu em seguir nessa desculpa com o Shaya sobre o Resta 1. O Shaya disse que tinha combinado com o Fabiano salvar o Wallace. O Fabiano disse que, na verdade, ele não entendeu isso. E, inclusive, o Fabiano pediu perdão pro Shaya, porque durante o programa ao vivo ele disse que o Shaya era um manipulador, mas o Fabiano falou que errou a palavra, que não era manipulador, era articulador. Gente, enfim, eles tentaram fazer as pazes ali. Então a relação ficou mais ou menos de boa. Eu acho que o Fabiano fez isso porque sabe que o Shaya é forte nas estratégias. E que talvez na próxima roça o próprio Fabiano pode cair na próxima roça. Por causa das estratégias do Shaya aí. Então, pra mim, o Fabiano e o Shaya se acertaram, mas por causa que o Shaya não quer virar alvo no jogo do Shaya. Mais porque o Fabiano não quer virar alvo do jogo do Shaya. Pra mim é isso, tá, gente? Não sei se pra vocês é diferente, mas pra mim é isso. Na festa rolou muitos beijinhos assim, ó, como eu falei pra vocês. Selinho, beijinho, beijinho. E a gente vai ver o que rolou também aqui no meu canal. Você curtiu esse resumo? Não é inscrito? Inscreva-se no meu canal. O meu canal que só cresce, daqui a pouco estamos com 108 mil inscritos. Conto com o seu apoio, se inscreve agora. E eu vou pedir o seu apoio também com o plano de saúde da minha mãe. Gente, ó, minha mãe tá internada tem muito tempo, infelizmente, tá? Ela já tem mais de um mês internada. Sempre o médico diz que ela vai ganhar alta e ela não ganha. Então, para vocês, se vocês puderem ajudar no tratamento da minha mãe, vou disponibilizar o Pix da minha mãe, que é esse daqui, tá, gente? Peço o apoio de vocês. A minha mãe, nessa semana, o médico disse que ela ganharia alta. Mas, infelizmente, a gente ouviu do médico que o rim da minha mãe não tá muito bem. Que o rim não tá filtrando muito bem, que tá tendo retenção de líquido, que precisa observar bastante. A minha mãe ganhou inclusive 2 quilos de tanta retenção de líquido que ela tá tendo. Então peço orações pela minha mãe. O Pix para vocês ajudarem financeiramente no tratamento da minha mãe é esse daqui, tá? vanessasilva@gmail.com.
Peço o apoio de vocês, porque tá complicado, ela tá mais de um mês internada. Infelizmente eu não consigo ir pro hospital todos os dias, mas hoje, sábado, eu vou pro hospital, vou ficar com ela lá. Vou trazer novidades sobre a saúde dela, espero que novidades boas. E se vocês puderem, por favor, apoiar, o Pix é ivanicesilva@gmail.com. Na próxima live eu agradeço todos vocês que apoiaram financeiramente, tá bom? Vale lembrar que esse mês de novembro mal começou, então esse é o primeiro vídeo que eu peço o apoio de vocês, tá? Com o tratamento da minha mãe. Então, quem apoiar, eu comunico vocês. Por enquanto, a gente arrecadou R$0 para o mês de novembro, mas se Deus quiser, a gente bate essa meta aí para arrecadar tudo que ela precisa pro tratamento, pro plano de saúde, pros remédios da minha mãe. Grande beijo, aproveitem o sábado. Eu já digo aqui para vocês, estarei ao vivo 12:30 aqui no YouTube. Até a próxima, fui!